Fala galera, no vídeo de hoje sobre a Sync e a Await, a gente vai simular um cenário onde uma mãe quer fazer pão. Então a gente tem aqui o método fazer pão, onde preciso receber ovos e farinha. Então ele vai dar um tempinho aqui simulando um tempo de fazer o pão, ok? E a mãe não tem ovos e não tem farinha, então como toda mãe, ela vai fazer o quê? O primeiro passo, ela vai mandar a filha mais nova, que é a Maria, ir coletar ovos no galinheiro do quintal. Depois ela vai mandar o filho mais velho, que é o João, ir no mercado comprar farinha. Vamos aqui nesses métodos. Bom, o método do João vai simular que ele está saindo de casa, chegando no mercado, fazendo a compra e por fim retorna aqui a farinha. O método da Maria também vai simular que ela saiu de casa, foi ali no galinheiro, coletou os ovos e por fim retornou os ovos. Então aqui a mãe vai mandar a filha coletar os ovos, vai mandar o filho comprar a farinha e por fim, com os ovos e com a farinha, ela vai mandar fazer o pão. Vamos simular, executar isso daqui? Bom, a mãe mandou a Maria buscar os ovos, Maria foi no galinheiro, Maria coletou os ovos e voltou para casa. Aí ela mandou o João comprar farinha. O João saiu de casa, chegou no mercado, fez a compra, retornou para casa e a mãe começou a preparar o pão e o pão ficou pronto. Ok, funcionou sem nenhum problema. Só que ele foi executado de forma síncrona. Então a mãe esperou a Maria chegar do galinheiro com os ovos para mandar o João comprar a farinha. Ela podia ter feito de forma mais otimizada, se mandasse os dois ao mesmo tempo, certo? Então vamos fazer aqui algumas alterações. No segundo exemplo, eu não vou mais fazer de forma síncrona. Eu vou fazer de forma assíncrona usando a Sync e a Await, tá? Então eu não estou mais aqui chamando o método mandar Maria coletar ovos, mas sim o mandar Maria coletar ovos assíncrono, tá? Qual que é a diferença desse método? Antes, o método normal retornava ovos. O método assíncrono não retorna mais ovos, mas retorna uma task, que é uma tarefa. E aqui eu ponho o tipo genérico ovos. Então, eu estou dizendo que é uma tarefa e o retorno dessa tarefa são os ovos. Então, esse método não retorna mais o objeto ovos, mas sim uma tarefa, uma task, que essa task vai ter como resultado os ovos, ok? Eu marco aqui esse método como async para eu dizer para o C# que esse método é um método assíncrono e pode ser usado como await. Então aqui ele executa da mesma forma que o outro, a diferença é que em vez de usar o thread.sleep, que é uma pausa assíncrona, eu uso um task.delay, que é similar, só que ela é assíncrona. Desculpa, esse é síncrona e essa é assíncrona. Então vamos voltar ali. Uma grande diferença. O retorno desse método agora não é mais os ovos, mas sim a tarefa da Maria de buscar os ovos. Então eu mudei esse nome aqui para que faça sentido. Da mesma forma, o método aqui do João, que antes retornava farinha, agora ele é uma task, que é uma tarefa que vai ter como resultado a farinha. Também é um método assíncrono, certo? Então vamos lá. Da mesma forma que o método do João não retorna mais ovos, mas sim a tarefa do João, que é uma tarefa que vai ter como resultado os ovos. Então, se eu mostrar para vocês aqui o que é a tarefa do João, não é mais farinha, mas sim uma task. Essa task, ela tem várias propriedades. Então, ela tem qual que é o estado que ela está, se ela está concluída, se ela deu erro, se ela tornou alguma exception, se ela foi cancelada, se ela está completa. Se ela não startou, posso mandar ela startar, mas isso aqui no nosso cenário é automático. Por fim, eu tenho também o resultado, que no caso aqui vai ser a farinha. Esse resultado eu só tenho depois que a tarefa foi completada. Então a task é um objeto com várias propriedades. Mas para facilitar, o C# dá esse atalho para a gente, que é o await. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu quero aguardar que essa tarefa seja concluída e eu quero o resultado dela. Como essa tarefa tinha como resultado os ovos, eu estou dizendo aguarde essa tarefa e me traga os ovos como resultado. Então aqui finalmente eu vou ter os ovos como resultado. Da mesma forma, a tarefa do João, se eu dar um await nela, eu estou dizendo para o C# aguarde a tarefa do João e me dê o resultado dela, que vai ser a farinha. Só que eu só estou fazendo esse aguarde depois que eu iniciei as duas tarefas. Então aqui eu dou um start na tarefa da Maria, na sequência eu já dou um start na tarefa do João. Depois eu digo que eu quero aguardar a tarefa da Maria,
eu quero aguardar a tarefa do João com os resultados dela, que são os ovos e a farinha. Aí sim eu posso mandar um método fazer pão. Então, essa é a lógica. Ao invés de executar em sequência cada uma das tarefas, como síncrona, eu vou chamar as duas tarefas, dar um start nelas. Depois que eu startei, que eu vou aguardar as duas, porque eu preciso do resultado das duas tarefas para eu poder fazer o pão. Então vamos executar isso daqui, vamos ver a diferença que vai ter. Ó, ela mandou a Maria buscar os ovos, e a Maria já começou a tarefa dela. E de forma imediata a mãe já mandou o João comprar farinha. Então os dois filhos começaram a fazer as tarefas em paralelo. Ó, o João saiu de casa enquanto a Maria estava coletando os ovos. O João chegou no mercado, a Maria já estava retornando à casa. Então o João fez a compra, chegou em casa e a mãe pôde preparar o pão. Então o resultado foi o mesmo, só que executado de forma muito mais rápida, porque foi otimizado. Não só a lógica do código otimizada, como o próprio processador, o sistema operacional, vai otimizar as threads, enfim, acaba sendo bem mais rápido essa execução. Mas vamos pensar aqui em um cenário um pouquinho mais complexo. O João ali no mercado, ele pode, de repente, não ter farinha, ou ele pode demorar para achar farinha, ou ele pode se perder, enfim, pode ser que o João demore muito para ir no mercado. Então vamos dizer um exemplo aqui que a mãe vai mandar os dois filhos fazerem as suas tarefas, só que se o João demorar muito, eu quero desistir de fazer o pão e a mãe vai fazer um omelete só com os ovos, ok? Então esse é o nosso terceiro exemplo. Vamos colocar aqui no terceiro exemplo. O que a gente vai fazer aqui no terceiro exemplo, tá? No começo é similar. Eu executo a tarefa da Maria, mando ela buscar os ovos. Eu começo a executar a tarefa do João e mando o João comprar a farinha, ok? Só que daí tem uma terceira tarefa que eu faço, que é um task.delay. Isso aqui nada mais é do que uma pausa, então ele vai retornar uma tarefa. Essa tarefa ela vai ser concluída depois de 9 segundos. Então, essa tarefa vai ser concluída depois que a Maria fizer tudo, essa tarefa vai ser concluída depois que o João fizer tudo, e essa tarefa aqui vai ser concluída depois de 9 segundos. Como que a gente vai usar isso? Existe um outro utilitário aqui, que é o task.when. O que isso quer dizer? Esse método ele também retorna uma tarefa, uma task. Só que essa task ela vai ser concluída quando qualquer uma das tarefas que eu coloquei como parâmetro forem concluídas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa tarefa que vai ficar rodando, vai ficar aguardando até que qualquer uma das tarefas que eu passar sejam finalizadas, independente de qual seja. E, por fim, essa tarefa ela também tem um tipo de retorno dela, que é uma outra tarefa. E qual vai ser essa tarefa? As duas aqui, ele vai retornar qual finalizou primeiro. Então, vamos lá. Eu tenho duas tarefas que estão sendo executadas. A tarefa da espera, que termina em 9 segundos. Eu tenho a tarefa do João, que termina quando o João comprar farinha. Tem a tarefa do João e a tarefa dos 9 segundos. Quando qualquer uma delas finalizar, essa task também vai ser finalizada. E o result dela vai ser qual das duas tarefas finalizou primeiro. Então, eu vou fazer aqui um comparativo. Se a tarefa que finalizou primeiro foi a tarefa da espera, então quer dizer que os 9 segundos terminaram antes do João retornar com a farinha. Então, eu vou escrever aqui um alerta que o João demorou demais. E no fim, eu vou esperar a Maria coletar os ovos e vou mandar fazer omelete. Que omelete aqui só precisa de ovos. E, por fim, aqui no else, se cair no else, quer dizer que a primeira tarefa que terminou foi a tarefa do João. Então, o João retornou com a farinha antes de 9 segundos. E aí eu vou dar um await normal nos ovos, na tarefa da Maria e na tarefa do João, para eu ter os ovos e a farinha, e aí eu faço o pão. Então, essa aqui é a lógica. Deixa eu executar aqui agora. Então, mandou a Maria buscar os ovos, tal, tudo em paralelo como era antes. E o método do João aqui, vamos ver, deve estar demorando aqui 3, 6, 8 segundos. Então, ela fez o pão. Vamos dizer aqui que o João atrasou porque ele demorou para achar farinha no mercado. Então, vamos dar um tempo maior nele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O João chegou no mercado, a Maria já retornou para casa.
O João está fazendo a compra, só que o João demorou demais. Então, vai ser omelete. Quando o João chegou em casa aqui, a mãe já estava preparando o omelete, então foi omelete mesmo. O que aconteceu aqui foi que aqui no nosso EN, a primeira tarefa que foi executada foi a tarefa de espera, e esse meu retorno aqui, ele está me dizendo que a tarefa que finalizou primeiro foi sim a tarefa de espera. Então eu sei que o João demorou demais, então vai ser ovos mesmo. Ok, pessoal? Então essa aqui é uma forma bem superficial, assim, para dar uma ideia do async await. É claro que tem bastante coisa mais aí, mas já dá para ter uma ideia, né? Então se gostou, curte, compartilha, aperta o sininho aí, que logo logo vai ter mais vídeo. Valeu, galera! Hoje tem um exemplo bônus aqui, que é um exemplo de async await, que representa um cenário mais real quando a gente desenvolve software, para mostrar o impacto que tem de fazer as coisas de forma assíncrona. O que eu faço nesse exemplo? Então, eu tenho um repositório aqui do GitHub, que é um repositório qualquer, com vários arquivos, e eu também tenho esses arquivos na minha máquina em uma pasta. Então, esses arquivos estão aqui. O que eu quero fazer? Eu quero consultar todos os arquivos que estão no GitHub, e também consultar todos os arquivos que estão no meu computador, e eu quero receber ali se tem alguma diferença, se tem algum arquivo no meu computador faltando em relação aos que estão ali no GitHub. Então esses dois métodos já são assíncronos, só que eu estou fazendo um await para eu receber os arquivos do GitHub, e estou fazendo um await para eu receber os arquivos do meu computador. Então ele vai executar primeiro a busca no GitHub e depois ele vai executar a busca no meu computador. Aí, por fim, ele vai comparar aqui as duas listas e vai me dar a lista dos arquivos que estão faltando. E eu vou monitorar o tempo que leva para tudo isso executar. Então, aqui, mesmo que os dois métodos são métodos assíncronos, eu posso ter ali algum aproveitamento em relação às threads do processador, mas o código em si acaba executando quase de forma síncrona, porque ele vai executar primeiro a busca no GitHub para depois executar a busca dos arquivos do meu computador. Então, eu medi antes aqui, no GitHub demora cerca de 15 segundos e no meu computador ali uns 6, 7 segundos. Então, levou aqui um tempo total de 25 segundos para fazer essa comparação. Agora, vamos ver a diferença. Eu não vou mais executar os dois em sequência. Eu vou primeiro... eu não vou mais usar o await, então agora eu não estou mais obtendo aqui o resultado desse método, mas sim eu quero a tarefa. Por quê? Porque eu não quero esperar. Então, eu iniciei a tarefa de buscar no GitHub, já vou iniciar a tarefa de pegar os arquivos do meu computador. Então, as duas tarefas vão iniciar antes de uma acabar. Aí, depois, por fim, aqui, agora sim eu mando esperar a tarefa do GitHub, que vai retornar a lista de arquivos do GitHub. Eu vou esperar a tarefa do meu computador, que vai retornar a lista de arquivos do meu computador, e o resto continua da mesma forma. Agora eu vou rodar executando desse jeito. Ela pode ver que ele começou as duas em paralelo. Então, enquanto ele está buscando no GitHub, eu escrevi errado, enquanto ele busca no GitHub, ele já busca no meu computador. O GitHub é o que demora mais, porque é uma tarefa que está lá na internet, e o resultado final ali foi 14, 15 segundos, que é mais ou menos o que o próprio GitHub demora. Então, o que aconteceu? São duas tarefas que uma está fazendo uma busca na internet, colocando os dados em memória, a outra está buscando arquivos no meu computador. Então, elas quase não têm interferência. Então, o tempo que vai demorar aqui vai ser o tempo da tarefa mais longa. Isso otimiza muito o meu código, principalmente se eu estivesse executando mais coisa em paralelo ou se as tarefas fossem maiores, mais longas. Então, esse é um exemplo aqui mais real para vocês verem a importância que tem de trabalhar com assíncrono. Valeu, pessoal!